O avivamento está aqui. No centro de Nairobi, as pessoas estão sentadas na sexta-feira recebendo o Evangelho da justiça e da santidade. 1 Coríntios 15, de 50 a 56. Então ele diz: isto vos declaro, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o glorioso e dourado reino de Deus, nem o perecível herdar o imperecível. Ouçam, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em um flash, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Quando, porém, e o que é mortal se revista de imortalidade, então o que está escrito se cumprirá. A morte foi destruída pela vitória. Então ele está dizendo que esta é a Escritura que estabelece o padrão, o modelo da santificação. Todas as outras Escrituras giram em torno desta Escritura. E ele está dizendo que esta Escritura está dizendo o seguinte a respeito da santificação. Ele diz que depois da queda, o estado de não santificação. Então ele diz que o propósito do Evangelho, o propósito do Messias, o propósito para ele vir até vocês, aos seus corações, a salvação, o propósito da graça dele é vir até vocês e te é te inspecionar, é te checar, é te sondar. E se ele encontrar alguma coisa que estraga, algo que é perecível, ele remove e ele substitui isso com imperecibilidade. E ele está dizendo que ele tem um alvo. O Evangelho tem um objetivo, um alvo. E ele diz: ele continua trabalhando no seu coração. Mas se ele encontrar alguma coisa que morre dentro de você, algo que é mortal, novamente, ele vai arrancar, purificar, e ele vai substituir com imortalidade. Então ele diz: eu ainda estou trabalhando. O Evangelho está trabalhando. Em outras palavras, nos Estados Unidos eles dizem: estou trabalhando progressivamente. Então ele diz: você continua se alimentando do Evangelho. Você continua se alimentando do Evangelho. E quando ele descobre qualquer coisa que é corruptível dentro de você, ele vai agarrar isso, vai segurar muito bem e vai arrancar com raiz e tudo, e vai jogar no fogo e vai estabelecer a incorruptibilidade
incorruptibilidade em você. Ele diz: a formação destas colunas, a coluna de imperecibilidade, a coluna de imortalidade, a coluna de incorruptibilidade, que são construídas com materiais eternos. Olha isso agora. Ele diz: então você vai lançar a tua salvação sobre estas colunas. Então ele diz que agora a morte foi tragada, destruída pela vitória, significando que o pecado foi derrotado. Aleluia. O salário do pecado é a morte. E então ele diz: agora, eis que vocês podem herdar o glorioso e eterno reino de Deus. Eu disse para vocês que a santificação tem um alvo, que é a tua entrada final no céu. Estamos juntos? Permita-me ler mais um, e então nós vamos começar a mensagem. Aleluia. 2 Timóteo 2, 19 e 20. 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia. Timoteo versículos de 19 a 20. Ele diz: ok, vou começar. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável, selado com esta inscrição que diz: o Senhor conhece os que são dele. E todo aquele que confessa o nome do Senhor tem que apartar-se do pecado. Tem que apartar-se da iniquidade. Tem que apartar-se da perversidade, da iniquidade. E ele continua no versículo 20. 2 Timóteo capítulo 2. Em uma grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. E ele diz: alguns são para fins honrosos, enquanto que outros são para desígnios desonrosos. Então ele diz: se alguém se purificar daquelas coisas abomináveis, ele será um instrumento para honra, santificado e útil para o Senhor, e preparado para fazer a boa obra. Ele diz: este é o mecanismo, este é o processo da santificação, este é o propósito. Que quando você passar por santificação, um sólido fundamento é estabelecido com uma inscrição de que você apartou-se do pecado. Você abandonou o pecado. Você disse adeus para o pecado. Então, quando ele diz uma coisa dessas, então você pode dizer facilmente que ele está pondo como objetivo o papel do Espírito Santo para a santificação.
Porque eu disse que nesta vida presente, vocês estão sofrendo muitos ataques. Vocês estão sofrendo ataques, assaltos do mundo. Então ele está dizendo, portanto, vocês precisam do Espírito Santo para sensibilizá-los e ajudá-los. Agora, eu quero finalmente começar a estrutura, o plano para a santificação. Como que o Senhor estabeleceu na Bíblia? Então, para que ele possa executá-lo e para que ele possa atingir o objetivo. Aleluia. Então, agora, eu quero ir diretamente ao livro de Gênesis capítulo 3, no lugar onde a queda aconteceu. E vocês vão descobrir que este é exatamente o lugar, exatamente onde o Senhor Deus, Ele mesmo, estabeleceu e designou todo o processo de santificação até o fim. Estamos prontos? Então, Gênesis capítulo 3. Esta é a estrutura. Gênesis 3. Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Gênesis 3. Como que o Senhor projetou e estabeleceu a santificação da igreja. Ele diz: e eu porei inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a dela. Ele ferirá, esmagará a tua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E o Senhor está dizendo que nesta escritura, Gênesis 3:15, está todo o espectro, toda a extensão da santificação. Ele está dizendo que nesta escritura, enquanto ele está dizendo, eu porei inimizade entre você, a mulher, e a serpente. Você, a mulher e a serpente. Porque aconteceu uma aliança, uma amizade. Então faz sentido que quando ele está vindo para santificar, para apartar do pecado, olha agora, ele vai separá-los, ele vai pôr inimizade. E ele está dizendo, dentro desta escritura, como vocês vão ver, está todo o processo de santificação. E então, também a derrota final de Satanás, quando vocês vão entrar no céu e então voltar para reinar com Jesus. Nesta escritura, o Senhor é muito poderoso e o diabo é muito fraco, porque já desde a queda, esta se torna a escritura, a primeira escritura, que na verdade prometeu o Salvador.
promised the Savior. prometeu o Salvador, That the Savior would come. de que o Salvador viria, The sanctifier. o santificador. Aleluia, aleluia. He promised. Ele prometeu. So this is now your first scripture in the Bible, right from the beginning. Então, esta We are going to see that é a tua primeira escritura. Já desde o princípio, você vai ver em toda a Bíblia. Hoje nós temos uma jornada. Na usiku wa leo tuko na safari. we have a journey inside scripture. Nós estamos caminhando dentro da Escritura. Agora o livro do Apocalipse. Ele está dizendo, Already after the fall, he promised a Savior. já desde a queda, ele já prometeu um santificador, um He salvador. also mentioned many things I'm going to open up here tonight. Ele também mencionou muitas coisas que eu vou abrir aqui hoje. Like the serpent. Quando a serpente vai ferir o calcanhar dele Crushing of the head of the serpent. e o esmagamento da cabeça da serpente. The crushing of the head is a fatal blow, right? E vocês sabem que o esmagamento da cabeça é um golpe fatal, certo? Fatal blow. É um golpe fatal. That means Isso he's significa already talking about the final defeat of Satan. Revelation chapter 20 down there. ele já está falando da derrota final de Satanás em Apocalipse, lá na frente. Right from the word go. Já desde o início. Very mighty, blessed people. Muito poderoso, povo abençoado. And he says E ele diz that this is now your prophecy, the prophecy that promised the Savior. que isso agora é a tua profecia. A profecia que prometeu o Salvador. The realization profile. Podemos então agora observar o perfil da realização. O perfil da realização. It began, let me tell you one thing. Deixe-me dizer-lhes algo. Immediately the Lord did this. Imediatamente após o Senhor fazer isso, em Gênesis 3:15. Everything else that followed in the Bible Então todo o resto que seguiu na Bíblia became a cascade, a series, a sequence. se tornou uma sequência, uma cascata Several oracles and promises and prophecies de vários oráculos e promessas a respeito do Salvador. and promises. E promessas, Several fulfillments that have promises also. About the same vários cumprimentos que também são promessas, Christ Jesus the que Messiah. apontavam para um único alvo: Cristo Jesus, o Messias. So can we look at that prophecy and now see the rollout of the realization profile? Então podemos ver esta profecia e então o desenrolar do cumprimento desta profecia. Eu vou dar muitas escrituras. Eu já separei muitas escrituras para vocês. Luke chapter 1, blessed people. Lucas, capítulo 1, povo abençoado. But before we go there, can you just focus on me for Mas antes de ir lá, foque em mim só por um momento. just a little bit? Só um pouco. Can you get it? Estamos juntos? Asante, He asante. says this. Ele diz isso. He says this. Ele diz In the garden, que no jardim, Adam and Eve, Adão e Eva, before the fall, antes da queda, they were in a sanctified state. Sanctified. eles estavam em um estado santificado. Santificado. Totally sanctified. Obedient. Totalmente santificados, obedientes a Deus, justos e santos. Then he says, Então ele diz: there was the fall. aconteceu a queda, And that became e isto tornou-se unsanctified state. o estado não santificado. Aleluia.
And then there's another phase now when the Redeemer, the prophecy is fulfilled. Então agora há uma outra fase, Restore. quando o Redentor agora vem para ressantificar, restaurar. Sometimes I like when you focus on me, then I flow. Wakati mwingine napenda mnaponileta. Foque em mim. Thank you for coming from Uganda. God bless you very much. Obrigado por vir de Uganda. O Senhor te abençoe. Thank you so much. Muito obrigado. I honor you very much. Ninakuheshimu sana. So he says Então ele diz that in the sanctified state, que no estado santificado, Adam and Eve Adão e Eva were walking with God. estavam andando com Deus. Because if you read Genesis 3:8, it says, Porque se você ler Gênesis 3, 8, ele diz, veja o que ele diz. Ele diz aqui, 3:8 it says, 3:8 anasema. Then man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. então o homem e a sua mulher ouviram os passos do Senhor Deus que andava no jardim. E eles então se esconderam. Foque em mim um pouco, por favor, para que eu possa falar. Ele diz, Sanctified state before the fall. estado santificado antes da queda. They are righteous. Eles são justos, They are obedient. They are eles são obedientes, eles são santos. They are walking with God in the cool of the day. Eles estão andando com Deus na viração do dia. And he says, E ele diz, when they fall to sin, quando eles caíram em pecado, disobedience, desobediência, they fall to sin. eles caíram em pecado, They enter the unsanctified state. eles entraram no estado não santificado. Mas olha isso agora. Adam, where are you? Adão, onde estás? Heard him and ran away. Eles ouviram o Senhor e fugiram. Focus, keep focusing. Foca em mim, presta atenção aqui. Significando, ele está dizendo The sanctified state. que a condição santificada, Adam and Eve, mankind is walking with God. Adão e Eva, a humanidade toda está andando com Deus, santificados. He falls to sin. Eles caem em pecado. Anaingia kwa dhambi. He falls to sin. Ele cai em pecado. The unsanctified state. Agora, então, eles entram no estado não santificado. Olha isso agora. Genesis 3:24. Gênesis 3:24. Happens to him. Olha o que acontece com ele. 3:24. 3:24. He says, Ele diz: after he drove the man out and placed on the east side of the garden of Eden, cherubim and a flaming sword, flashing back and forth to guard the way the tree of life, to shut them out. depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Sigam-me nisto. He said, Ele está dizendo, before the fall, antes da queda, man, o homem, mankind, a humanidade, sanctified. é santificada. Check the characteristic Que se você checar as características that sanctified state, daquele estado santificado, veja, side by side, lado a lado, walking with God. andando com Deus. And then E então, he falls to sin. eles caem em pecado. Unsanctified state. Então, o estado não santificado. Get that state of unsanctified. E se você checar esta condição não santificada, é caracterizada. Adam, where are you? Pô, Adão, cadê você? Sin has separated man from O pecado separou o homem de Deus. Vocês se lembram? Eloi, Eloi,
Senhor, por que me abandonaste, meu Deus? Why have you abandoned me? Por que tu me abandonaste? That has never ever separated from God. Até mesmo o Messias, que nunca foi separado de Deus. Before you are saved, Ai, o momento que ele assumiu o pecado, então ele foi separado de Deus, não santificado. sanctified for you. Ele se tornou não santificado por você. Então ele está dizendo Sanctification of the church que a santificação da igreja, can be defined então, as men walking with God. quando ela é restaurada, é o homem andando com Deus, o homem andando com Deus. Então você é santificado. Assim. Have God with you. Então agora você tem Deus com você. Qual é a característica que eu li lá? That is the characteristic. Esta é a característica. Porque ele está dizendo Sanctified. que quando ele é totalmente santificado, ele está andando com Deus. E você pode ver muito claramente By walking with God. que isto é caracterizado por andar com Deus. Até mesmo Enoque está andando com Deus. These two brothers walking with God. Estes dois profetas estão andando com Deus. Todos podem ver, mas ele está dizendo Sanctified state when they fall. que o estado não santificado, quando eles caíram, You just check. Let me study. What is the characterization? What is the characteristic? deixe-me dizer qual é a característica. Where are you? Adão, cadê você? They are running away and hiding. Eles estão fugindo e se escondendo. No longer with God anymore. Não estão mais com Deus. That means Isto significa, uau, you need God. vocês precisam de Deus. Vocês precisam ser santificados. I now want to read E é por isso the realization que agora eu quero ler o cumprimento e a realização. of this O cumprimento gave us hope. desta linda profecia We were finished. que nos tirou do império das trevas. But this is powerful. Mas isto é poderoso, I've already hinted at you. porque eu já falei para vocês, eu já disse para vocês, Within that prophecy, que dentro desta profecia, the trigger, the ignition kule kuwashwa that ignites everything é a escritura que acende, que inicia tudo. begins and it goes all the way to where Jesus crushes the head of Satan and throws him into the lake of fire. Porque esta é a sequência e o cumprimento daquela profecia, que Jesus esmaga a cabeça da serpente e o lança no lago de fogo. Então não há razão para o pecado. Não, tudo já acabou. Even here the devil touched me again. Ai, o diabo me tocou novamente. He touched me. Ai, o diabo me tocou. Não! Já acabou! Acabou, está acabado. Deus é tão poderoso. Can you sit down so we look at the profile? Então vocês podem se sentar para que nós possamos ver Luke chapter 1 now. o perfil. Lucas capítulo 1 agora. Can we read for a moment before we go to Luke? Podemos ler por um momento antes de Lucas? Let me open for you. Deixe-me abrir para vocês, It's a word conference. A word porque é uma conferência da palavra. conference that's looking at the word. É uma conferência de observar, examinar a palavra. Writing and they're reading. A palavra está sendo dada e eles estão escrevendo todos juntos em um lindo dia, plena luz do sol, no meio de um dia de trabalho. How will the world know that this nation has been visited with a historic reminder? Como é que o mundo vai saber que esta nação foi visitada por um grande avivamento, quando há uma multidão reunida em pleno dia de trabalho? Vamos ler a Escritura. Aleluia. Because now we say Porque agora ele está dizendo, the presence of God. You almost begin to understand why the Lord Jesus came. vocês quase começam a entender por que o Senhor Jesus veio. And you started receiving Him. E vocês começaram a recebê-lo. Are we together? Estamos juntos? Tutaenda katika maandiko ya maelezo. Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1. Moja.
the unfallen state, the sanctified Vamos state. examinar o estado santificado, o estado antes da queda. It's a beautiful gospel, Este é um lindo evangelho, already pointing at the cross. já apontando para a cruz. We are headed there to Calvary. Nós estamos indo para o Calvário, para o Monte Calvário. Because Por quê? with what we are doing today, O que nós estamos fazendo hoje. we can inherit this glorious eternal kingdom of God. Então vocês podem herdar, vocês vão poder herdar este eterno e glorioso reino de Deus. E aquela cidade, At the gates, nas portas daquela cidade, tears will remain there. todas as lágrimas ficarão do lado de fora. Não haverá mais tristeza, nem pranto. Nunca mais vai chorar. Acabou. hawezi, imekwisha. No more sorrow, Não mais tristeza. no more cancer, Não mais câncer. no more diabetes, Não mais diabetes. unemployment, Não mais desemprego. Não depressão. no depravity in life, Não haverá falta de nada. abandonment. Não abandono. So let us prepare Então vamos nos preparar então. the right? Através desse processo, certo? Então podemos nos... When Adam and Eve, mankind, the church, Então vamos ver o estado de Adão e Eva, da igreja, de toda a humanidade, quando eles estão totalmente santificados. Kanisa bado limetakaswa, lijaanguka. halijaanguka. The point where man had not yet fallen. Mahali ambapo Ponto onde o homem ainda não tinha caído. Where I want us to be from today. ndipo É daqui que eu quero começar hoje, povo abençoado. And he says E ele diz that the sanctified state is characterized by the following. Number one, que o estado santificado é caracterizado pelo seguinte: número 1, Genesis chapter 1, 26 and 27. Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Ele diz: And God said, então disse Deus, let us make man in our own image and in our aleluia, own likeness. façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança, And the birds of the air, e que ele domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do all the céu, livestock, over all the earth, e sobre todos os animais de toda a terra, all the creatures that move along the ground. e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. God created man in his own image. Então Deus criou o homem à sua própria imagem. And in the image of God, he created him. A imagem de Deus o criou. Male and female created he. Homem e mulher, ele os criou. Very powerful. Muito poderoso. That is the form. Ele disse: esta é a forma antes da queda. Sanctified, obedient, righteous, holy. Santificado, obediente, justo e santo. The mankind Mas a humanidade is now in the image and likeness of God. nesta hora, a humanidade é a imagem e semelhança de Deus, totalmente santificado, obedecendo a Deus, Serving God. amando a Deus, servindo a Deus. He has not fallen. Ele não caiu. A beautiful state. Um estado lindo. You can see that God created his creation perfectly. Você pode ver que Deus criou a sua criação perfeitamente, sem erro, perfeita. And also you can see number 2. Então você também pode ver, número 2, He can create man in his own image que se Deus pode criar o homem à sua própria imagem, and evolve power, evolution, evolve power. e então deu a ele o poder, Get some power, surrender some power to him to rule over the entrega seas. poder ao homem para governar sobre os mares, a criação e tudo. Mankind, image of God.
a humanidade à imagem de Deus. Look at this now. Olha isso agora. He's now in the image and likeness of God. Ele agora é a imagem e semelhança de God Deus. has created the universe, the earth, mankind. E Deus criou o universo, a terra e a humanidade. And then E então, he gives man even power to rule. Ele dá ao homem poder até mesmo para governar. God can tell you Isto só pode te dizer, right away imediatamente, that the Lord invested in man. que Deus investiu no homem. This is what he invested in. E foi isso que Ele investiu. Created man, Nós criamos o homem, the earth and the universe. a terra e o universo. Placed man at the very center of that. E então, Ele colocou o homem bem no centro desta criação, Center of that creation. no centro da sua criação. We are going to see very shortly Então, nós vamos ver muito brevemente that therefore it's going to be very important. que, portanto, será muito importante Sanctification is defined by functional. que, se santificação significa ser funcional, ser adequado para a obra, adequado, apto para adorar, para glorificar a Deus, ajili ya ibada, kufaa kwa ajili ya huduma na utumishi. Functional. funcional. Kufanya kazi. To function for the purpose for which he was created. To worship. Funcionar para o propósito para o qual ele foi criado, para adorar. That means Isso significa, he falls. se ele cai, It becomes dysfunctional ele torna-se desfuncional. because he's sitting at the center of God's creation. So much investment. E porque ele está sentado bem no centro da criação de Deus, Kwa kazi nyingi sana. So much investment. Uwekezaji tão, mwingi sana. tão cheio do poder. The dysfunction of man is going to make all the creation of God dysfunctional. Então, toda a disfunção do homem vai fazer toda a criação disfuncional. Fanya kazi. They will go down. Eles vão cair, Man was put at the very center. porque o homem foi colocado no centro. But he's now in the right state of mind, in the right state of the heart. Mas agora ele está na condição correta de mente e de coração. And then look at Genesis chapter 1:31. Então veja em Gênesis capítulo 1, 31. When he created O universo, quando ele criou o universo. and he says the following. Então ele diz o seguinte, 31 Genesis 1. Gênesis 1, 31. Mwanzo moja. And then he says, Então ele diz, once I get it, I read it. He says, God saw that all he had made, e Deus viu, God saw all he had made, and it was very good. e Deus viu tudo que ele havia feito, e era tudo muito bom. And there was evening and there was morning on the sixth day. E passaram-se tarde e manhã no sexto dia. Estão juntos comigo aqui? What is the Lord saying? O que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo That he created. que ele criou. He created. Ele criou. Created man perfectly. Ele criou o homem perfeitamente. In the image and likeness of God. A imagem e semelhança de Deus. And he put him at the very center of all his creation. E ele o colocou bem no centro de toda a sua criação. To the extent Até o ponto that even when man fell, que até mesmo quando o homem caiu and the Redeemer needed to come to redeem e o Redentor precisava vir para redimir, the image of man, ele teve que vir à imagem do homem so he created the universe. para restaurar toda a igreja e o universo. Para restaurar a igreja e o universo. That is it. That's how he set it up. É assim, foi assim que ele estabeleceu por desígnio. Katika muundo. So Então, we are seeing this phase, this part, not yet fallen, is fully nós ainda estamos vendo esta fase totalmente santificado. is still fully sanctified. Ele ainda está totalmente santificado. We are seeing that it is characterized
by the following. E nós vemos que é caracterizado pelo seguinte: The image and likeness of God. Number one. a imagem e semelhança de Deus, número 1, Mankind. a humanidade. Then he says, E então ele diz: for the universe, quanto ao universo, he created everything. depois que ele criou tudo, It is as though the Lord sat back. He sat back. é como se o Senhor então agora se sentasse. You do something and then you sit back and reflect on it. Sabe quando você faz algo, então você senta e reflete. Então o Senhor teve uma reflexão And test it. e ele testou. And manufacture. O Criador, o fabricante. Depois que o fabricante fabricou, então agora ele senta e observa: será que isto está funcionando de acordo com o propósito para o qual foi criado? Because Por quê? it can fail. Ele pode falhar. But I think the Lord will not be that kind. Everything he does is according to É claro que não seria este o caso do Senhor, porque tudo que ele faz é de acordo com a perfeição dele. Mas ele diz when he had created evening and morning, night and day, que quando ele havia criado a tarde, a manhã, o dia e a noite, image of God, o homem, a imagem perfeita de Deus the likeness of God. e a semelhança de Deus. He created a suitable helper. E então ele pegou a costela e criou uma ajudadora idônea. Everything was set. Então tudo foi bem determinado. God went to test his creation. Então o Senhor foi testar a sua criação. Is it fit for the purpose Ela é adequada, apta para o propósito of glorifying God? de glorificar a Deus? Is this creation fit? Esta criação é adequada? The sun, is it able to adapt? O sol, será que ele pode aplaudir? Será que eles podem adorar a Deus? And he said, E ele está dizendo it was in that state of mind que foi neste estado de mente when God was looking through testing, it's called quality check. que quando o Senhor estava testando o seu teste, fazendo o seu teste de qualidade. Michael the Ranger said, 1, 2, 3, praise the Lord, testing. Praise the Porque o bispo Maico fala 1, 2, 3, testando. Ou seja, você tem que testar antes. Father and the Son, praise the Lord, so praise the Lord, testing. So now, Louvado seja Deus, testando. that when he was in that state, he was examining the following. Então, Is man ele happy? diz Is he going to be que quando ele estava nesse estado, Deus estava checando o seguinte: será que o homem está feliz? Será que ele é feliz? Será que ele vai ser feliz? And number 2, does he have the right food? Outra, será que ele tem o alimento correto? The voice. Is he able to praise, to worship? A voz. God? Is Ele he é able to capaz the right de louvar, de adorar a Deus. Ele tem a voz certa, a voz boa para isso. God? Ele é apto para glorificar a Deus. And he tested many things. How about the helper? Is she a suitable helper? E quanto à ajudadora? Ela é uma ajudadora idônea, de fato, adequada. Does she have the right food also? Ela também tem o alimento certo. Going to be happy. Ela vai ser feliz. The animals. Quanto aos animais, His animals going to be comfortable. os animais, Have enough food, the right food. eles vão estar confortáveis, eles vão ter a comida certa para eles. The right food. A comida certa. If they need protein, you say Se eles precisam de proteína ou o que quer que seja. the animals can also get. Será que estas coisas estão disponíveis para que quando eles precisarem eles possam comer? Are these daylight hours enough for him? E as horas? Esses dias, estas horas de dia e noite são adequadas para o trabalho dele, para ele glorificar a Deus, para fazer o que ele tem que fazer? And he tested all these things and he found that everything was
was perfect. E ele testou todas estas coisas e descobriu que era tudo perfeito, significando que não há desculpa para entrar no pecado. He said everything was perfect. Ele diz que tudo foi perfeito. To say, let me eat from this tree to gain wisdom. Wisdom is E not não havia necessidade. you heard. It is the fear of God. Aleluia! Não havia nenhuma necessidade de pegar, de adquirir sabedoria de nenhuma árvore nem de ninguém mais, porque Deus disse que a sabedoria era o temor de Deus. Ele não precisaria comer de lugar nenhum. Então ele testou tudo. E tudo era perfeito. And the image of God was in him. E a imagem de Deus estava nele. E ele então, The of God was in him. a semelhança de Deus estava nele. Ele era excelente. He had everything he needed. Ele tinha tudo o que precisava. They looked at him. Ele olhou para ele. Suitable food. Ele tinha comida adequada e suficiente. Then he said in verse 31, and everything was good. E no versículo 31 ele diz, e tudo era muito bom. Before the fall. Antes da queda. Hallelujah. Aleluia. We are now finishing with the state of sanctified. Agora nós estamos terminando o estado de santificado no jardim. And remember, I drew in Genesis 5, E lembre-se que eu trouxe Gênesis 5, all the way to 24, we're not reading. 21 até o 24, eu não vou ler. How Enoch also walked with God. Como que Enoque também andou com Deus. Gênesis 5, totalmente santificado, Separated from the moral decay. separado da decadência moral deste mundo. Então ele entrou. How about the fallen state? Então, e quanto ao estado caído, de queda? Blessed people. Gênesis capítulo 2, povo abençoado. First time, Nós vamos nos mover um pouco mais rapidamente. Aleluia. says, Ele diz, Genesis 2, Gênesis 5, verses 2. 16, 17 says, Gênesis 2, versículos 16 e 17, ele And the Lord diz: God commanded man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. And Genesis 3, another part characterizing the fallen Então, state, Gênesis the 3, unsanctified state. uma outra parte caracterizando o estado agora não santificado. Choosing here and there. Eu estou escolhendo aqui e ali. Verse 7. O versículo 7, por The exemplo. eyes of both of them were opened, and they realized that they were naked, so they sewed fig leaves together and made covering for themselves. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram e costuraram folhas de figueira para cobrirem-se com elas. Fallen state. Então este estado agora caído, Bringing water all the way. Asante kwa kuleta maji All the way. kutoka kote kote. Come, just come with it. Please, we don't have time. Moshino is here, and Dr. Tasipori, Professor Tasipori, the two of them. Moshino and then Professor Tasipori. Okay, Honorable Moshino, my son is here. Okay. Moshino is one of the two, but the active one is here. So now listen to this one. então agora ouça isto. So the fallen state, Então o estado de queda, o estado warning is caído, given. Onyo limepeanwa. The disobeying of the warning. o alerta é dado e então eles desobedecem o alerta. Então isto é caracterizado pela queda. And you see also the book of in the fallen state we can read Matthew No chapter estado 7. caído agora vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 1.
to illustrate the fallen state. para ilustrar agora o estado caído, a queda. Aleluia. Matthew chapter 7, Mateus capítulo 7, real quick. rapidamente. We are home. Tuko nyumbani. Estamos em casa, aleluia. Hallelujah. Haleluya. Aleluia. East or west, home is best, right? Mashariki, magharibi, nyumbani ni bora zaidi. Haleluya. Matthew 7, blessed people. Mateus 7, povo abençoado. 21, I'm reading. Versículo 21, eu vou ler. We are looking at now the fallen state. Agora nós vamos ver o estado caído. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, But only he who does the will of my Father who is in heaven. mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Thank you. So only he who does the will of my Father who is in heaven. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Plainly say to them, I never knew you. Away from me, you evildoers. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Stage where now the Christ. Remember the prophecy? The prophecy we just read. Did somebody hear the prophecy? Então, vocês se lembram da profecia em Gênesis 3:15, que nós acabamos de ler? What did that prophecy say? That prophecy said, Aquela profecia dizia, the seed of the woman. ele dizia a semente da mulher. Is that not true? Não é verdade? Are we together? Estamos juntos? Even abroad? Hata katika nchi za ng'ambo. Mesmo vocês no exterior? Porque lembrem-se, Already said nós já dissemos that everything about the Bible is about the Messiah. que tudo na Bíblia é a respeito do The Messias mission of the Messiah. e a missão do Messias. Center in that mission, central was sanctification. E no centro daquela missão, o assunto central é santificação. É por isso que ele está dizendo, o santificador. Prophecy that prophesied him. A primeira profecia que profetizava dele, falava que ele viria como santificador. Genesis 3:15. Gênesis 3:15. He says E ele diz that the Savior que o Salvador would be the seed of the woman. seria a semente da mulher. Ai, That is powerful, right? isso é poderoso, certo? Because he has to come in the image of man. Porque ele teve que vir à imagem do homem. Because the human being was put at the center of creation, right? Porque o ser humano foi colocado no centro da criação, certo? So we are looking at the seed of the woman, right? Então, ele veio da semente da mulher, certo? Então ele diz, Isaiah chapter 7, Isaías capítulo 7, verse 14. versículo 14. Isaiah 7:14. Isaías 7, 14. He says the following. Ele diz o seguinte, Therefore, the portanto, Lord himself will give you a sign. The virgin will be with child and will give birth to a son, and he will be called Emmanuel, which means God with us. por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. Because the purpose is to sanctify man, right? Porque o propósito é santificar o homem, certo? In the profile. Então, ele está começando a realização, o desenrolar do plano. Então, Isaías também dá uma profecia Of the seed a respeito da semente of the woman. da mulher.
em Isaías 7, Je, tuko pamoja? no versículo 14. Because he said, Porque ele disse, the offspring. a semente, Version said the seed. a descendência. Outra versão diz a semente. Ele vai esmagar. Kichwa E cha nós já sabemos de algo, certo? Nós sabemos que é da serpente. Então agora ele começa a You see desenrolar. now, Isaiah makes the prophecy, the Então, affirmation. He said, vocês "He is agora veem coming que and his name Isaías is Emmanuel." dá agora uma profecia que ele está vindo e o nome dele é Immanuel. He is the sanctifier. Ele é o So santificador. that man may get to walk with God again. Para que o homem possa andar junto com o homem novamente e realizar a santificação. Aleluia. Goes on to say, Ele continua dizendo, Jeremiah 31, Jeremias 31, the prophet. maelezo. o perfil, o projeto. Jeremiah 31, blessed people. Jeremias 31, povo abençoado, versículo 22. Says, Ele diz, Jeremiah 31, 22. Jeremias 31, 22. It says, how long will you wonder Anasema Ele diz, por quanto tempo vocês, How long will you wonder, novamente, por quanto tempo vocês ficarão andando, O unfaithful? ó filha infiel? The Lord will create a new thing on the earth. O Senhor vai criar algo novo nesta terra. And a woman will surround a man. Uma mulher vai abraçar um guerreiro. You should read the other versions. Vocês deveriam ler outras versões. Will behold the seed, will behold a man. Diz, a mulher vai gerar uma semente, vai gerar um guerreiro. Walking together. Yes, amém. We started going to the deep, right? Yeah. Em outras versões diz que a mulher vai gerar, vai abraçar, vai gerar um guerreiro. João capítulo 3. Building on the realization profile of the first prophecy. The first one from Genesis 3:15, going this way, right? bado kujenga mfululizo kuzingatia ule unabii wa kwanza. Hallelujah. Aleluia. 15. Haleluya. Jesus is Lord. John Yesu 3. ni Bwana. Jesus é Senhor. John 3:16. João 3,16. It now says, Ele agora diz, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." aleluia, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Luke chapter 1:32, then I will explain together. Lucas 1,22, então eu vou Verse explicar 31 and 32. versículos 31 e 32. Then I'll put them together and explain to you. Kisha Então vou pôr tudo junto e explicar para vocês. The fulfillment profile. ile o cumprimento. utimizo. Luke chapter 1, Luka 1. Lucas capítulo 1, 31, 32. 31, It says 32. the following. Anasema, Ele diz o seguinte: You can start wherever you want, I just started from there, but you can start in 29. It said, Mary was so greatly troubled at his words, and wondered what kind of greeting this might be. Maria ficou muito perturbada diante salamu hii ni ya namna gani? destas palavras, pensando: o que pode significar esta saudação? Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. You have found favor with God. Você encontrou favor diante de For mankind Deus. has found favor with God. Em outras palavras, a humanidade encontrou favor diante de You Deus. will be with child and give birth to a son. Você ficará grávida e dará à luz um filho. And you are to give it the name Jesus. E você tem que dar-lhe o nome de Jesus.
And then he says, Então ele diz: he will be great and will be called the Son of the Most High. ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. The Lord God will give him the throne of his father David. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. And he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom will never end. Aleluia! E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. From Genesis 3:15, step by step, De Gênesis 3,15, passo a passo. everything encompassed there Tudo está englobado aqui, incluído aqui, for the deliverance of the church, para a libertação da igreja, sanctification of the church. a santificação da The igreja. sanctifier is promised there. O santificador é prometido lá. Now we are running into other prophecies that are Mas agora all the same. nós estamos entrando em outras profecias que falam a mesma coisa. Because he said Porque ele disse that was so potent. que isso foi tão potente, tão poderoso, em Gênesis 3,15, That he rolled out others across the Bible. que ele desenrolou outras profecias em toda a Bíblia. And all of them point at one thing. E todas apontam para uma única coisa. They are connected by a string. Eles são conectados por uma linha. The blood. The blood. O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue do Cordeiro. Todas, todas, passo a passo. That's why we're doing this step by É step. por isso que nós estamos fazendo isso, passo a We passo. understand that the entire agenda of the Bible is about the Christ. Para que and the vocês possam sanctification entender of the people. Toda a agenda da Bíblia é a respeito do Cristo, da santificação e do povo que está indo para a cidade da Nova Jerusalém dentro do céu. Caso contrário, por quê? Caso contrário, por quê? Qual seria a necessidade? Must enter. Vocês têm que entrar. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. We are still on this Genesis 3:15. Nós ainda estamos neste Gênesis 4 3,15. to 7. Lucas capítulo 2, do 4 ao 7. The realization profile of this prophecy. A The realização, fulfillment profile. How other prophecies were generated in that time. o perfil da realização desta profecia. jinsi ambavyo unabii zingine zilijitokeza. Luke chapter 2, 4 to 7. Lucas 2, de 4 a 7. Then he says, Kisha asema Então ele diz, 4 to 7. 4 a 7. So Joseph also went up from the town of Nazareth in the Galilee of Judea. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, To Bethlehem, the town of David, para Belém, a cidade de Davi, town of bread, a cidade do pão, because he belonged to the house and the line of David. porque ele pertencia à casa e à linhagem de Davi. He went there to register with Mary, Aleluia. Ele foi lá para se alistar-se com Maria, pledged to marry him, que lhe estava prometida em casamento, expecting a child. e estava esperando um filho. There, Enquanto estavam lá, time came for the baby to be born, chegou o tempo de nascer o bebê, and she gave back to her firstborn son. e ela deu à luz ao seu primogênito. Her firstborn a son. O seu primogênito é um filho. Clothes Ela o envolveu em panos in a manger. e o colocou numa There manjedoura, was no room in the inn. porque não havia lugar para eles na hospedaria. I'm going to explain together. Eu vou explicar tudo. Hebrews chapter 2, Hebreus capítulo 2, verses 9 to 14. versículos 9 a The 14. fulfillment of that prophecy of Genesis 3:15. O cumprimento daquela profecia de Gênesis 2:15. Hebrews chapter 2, 3:15. Waibrania mlango Hebreus 2, he says the following. anasema yafuatayo: But we see Jesus
Mas agora, Lakini tunaona Yesu but we see Jesus mas agora vemos Jesus, made a little lower than the angels, que por um pouco foi feito menor do que os anjos, crowned with glory, mas agora coroado de glória e de honra, because he suffered death, porque ele sofreu a morte, that by the grace of God, para que pela graça de Deus might taste death for everyone. ele experimentasse a morte por todos. Versículo 10 ele diz: Many sons to glory. trazendo muitos filhos à glória. It was fitting that God, for whom, through whom everything exists, Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, make the altar of their salvation perfect. tornasse o altar da salvação deles perfeito. uau. Perfect. Perfeito Through suffering. através do sofrimento. The one who makes men holy, Porque tanto aquele que santifica o homem, and those who are made holy como aqueles que são are the santificados, same family. eles são da mesma família. Jesus is not ashamed to call them brothers. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: I'll declare your name to my brothers. proclamarei o teu nome aos meus In the irmãos. presence of the congregation, I'll sing your praises. Na assembleia, na presença da congregação, eu te louvarei. E novamente ele diz no 13: Trust in him. e porém nele a minha confiança. And he says, E novamente ele diz: here am I, aqui estou eu, children of God has given me. com os filhos que Deus me deu. Children of God has given me. Os filhos que Deus me deu. Since the children of flesh and blood, Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e their sangue, humanity, ele também participou da sua humanidade, para que por sua morte he might destroy him who holds the power of death. ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, See those who all their lives were held in slavery by their fears of death. e libertasse todos aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. What is he saying? O que é que ele está dizendo? He's saying that when it came to redemption, Ele está dizendo que quando ele veio para a redenção, the price of sanctification. o preço da santificação. Genesis 3:15, we see the prophecy to come in the Gênesis 3,15, nós vemos a profecia de que ele viria para te libertar, para libertar a igreja. And then we read other prophecy, Isaiah spoke. Então nós lemos outra profecia, Isaías falou. The angel came to announce also. O anjo também veio para anunciar. But he's saying Mas ele está dizendo that the sanctification of the church, que a santificação da igreja, the seed of the woman, a semente da mulher, the sanctifier, o santificador, the sanctification of the church a santificação da igreja was so critical era tão crítica that the Lord Jesus, the que, King of glory, que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, the Lord of lords, o Senhor dos Senhores, having the same glory as the Father, que tinha a mesma glória que o Pai, up there in glory, he's inside glory. lá na glória, lá em cima, dentro da glória. The angels worship him. Os anjos o adoram, The angels worship the Messiah. os anjos adoram o Messias. It was so critical Era tão crítico that he abandoned the glory. que ele abandonasse a glória. Today you understand. Hoje vocês vão entender Of salvation. o preço da salvação. Abandon the glory with the Father.
Ele abandonou a glória do Pai. And come all the way. E veio todo o caminho. Because the church Porque a igreja needs to enter. precisa entrar. Needs sanctification. Precisa de santificação. Come all the way. Ele veio todo o caminho. And make himself lower than the angels. E fez a si mesmo menor do que os anjos. Mdogo kuliko malaika. Wa malaika. Mdogo wa malaika. Kuliko wa malaika. Kuliko wa malaika. Angels, please, on the English audience, please, on the camera. So, amazing. Surpreendente. Abandon the glory. Ele The rest of the angels that worship him. Ele abandonou a glória e tornou-se menor do que os anjos que o adoram. Wanamwabudu. And be like man. Take the E human tornou-se homem. Assumiu a forma humana. form. Why? Por quê? Because we saw already Porque nós já vimos that sanctification que santificação is you walking with God. é você andando com Deus, você e Deus. But then, Mas então, lower than the angels, mas menor do que os anjos, the likeness of man. na semelhança de homem. Follow me on this. This is important. Sigam-me nisso, isso é muito Now, importante. lower than the angels. Agora ele está menor do que os anjos. Now he has come to redeem man. Agora- Redeem man. So, equalize, he called them brothers. Então ele agora veio redimir o homem. Então ele se torna igual. Ele os chama de irmãos. Now he calls them brothers. Agora ele os chama de irmãos, ou seja, ele é igual. Ele diz, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. But there is a problem. Mas há um problema, Because now the execution of that sanctification, porque agora a execução daquela santificação, even put him lower. ele tem que ser colocado menor. Isaiah 52. Isaías 52.